vereadora recém-possada, Georgia Prates, do PT, assumiu a liderança da oposição na Câmara da capital. O cargo pertencia a Carol D'Artora, que foi eleita deputada federal e agora está lá em Brasília. A oposição é constituída pela Federação Partidária PT-PV, composta por apenas 4 dos 38 vereadores do Legislativo Municipal. Georgia Prates foi empossada na semana passada, depois da saída de Carol D'Artora e também Renato Freitas, do PT, para a Câmara Federal, no caso da Carol D'Artora, né? E Renato Freitas, que conseguiu aí uma vaga de deputado estadual. Renato Freitas era o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, cargo que fica agora com o vereador Ângelo Vagnoni, que também tomou posse na semana passada. São os dois suplentes, então, né? Georgia Prates e Ângelo Vagnoni são os suplentes de Carol D'Artora e Renato Freitas e assumem aí, respectivamente, a liderança do partido e a liderança da oposição na Câmara de Vereadores. A liderança da Federação PT-PV continua com a vereadora professora Josete, que também é do PT. Na organização política da Câmara de Vereadores de Curitiba, a liderança da oposição faz o contraponto ali à liderança do governo, que é exercida e continuará a ser exercida por Pier Petruziello, do PP. Desde 2017, ele está aí à frente, né, da liderança do governo, do mandato agora do prefeito Rafael Greca, e ele que encaminha também essas votações aí ao plenário. O Partido União Brasil registrou uma mudança na liderança da bancada na Câmara de Curitiba. O posto, que antes era ocupado por Sabino Piccolo, agora passa a ser exercido pelo vereador Serginho do Posto, sendo Rodrigo Reis e João das Cinco Irmãos, respectivamente, os vice-líderes. Resultado da fusão entre DEM e PSL, a bancada do União Brasil é a maior dos 9 blocos parlamentares da Câmara Municipal aqui de Curitiba, com 8 vereadores. Lembrando, né, Riva, que a Georgia Prates, que assume então essa liderança da oposição lá na Câmara de Curitiba, ela concorreu na última eleição, naquele mandato coletiva das pretas, que era um mandato coletivo. Tínhamos 2 mulheres aí à frente encabeçando isso durante a eleição, mas agora ele foi rompido e quem assumiu lá na Câmara de Vereadores foi Georgia Prates, que é quem estava com o nome lá na Justiça Eleitoral. Então ela assume como vereadora e nunca tivemos ainda aqui em Curitiba um mandato coletivo na Câmara da cidade. Algumas mudanças aí na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores da cidade, com as lideranças aí então desses blocos, mas acho que pouca coisa deve mudar, né, Riva, por lá. Até porque a oposição, assim como acontece na Assembleia Legislativa, a oposição é muito pequena na Câmara. E com gente inexperiente fazendo oposição, né? Você tem uma professora Josete, você tem um Ângelo Vagnoni, você tem pessoas que podiam ser muito mais encorpadas nessa representação com relação à oposição da Câmara de Vereadores de Curitiba, que sempre grita, faz barulho, mas nunca consegue quase que absolutamente nada, porque sempre é muito pequena. Curitiba e o estado do Paraná, de uma maneira geral, nas casas legislativas, tem uma tradição do governo ser muito forte. O governo Ratinho Júnior, eu confesso que eu não vi uma situação tão grande como essa agora. Dos últimos tempos aí, acredito eu que seja maior, ele pode aprovar o que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma como quiser, se quiser governa por decreto. São 42 dos 54 deputados que formam a base do governo, e oposição é algo entre 7 e 10, eles ainda estavam fechando as articulações, o resto vai seguir como candidatura independente, né? Candidatura não, como posse, depois de empossados eles seguem com pensamentos independentes, mas também é uma oposição bastante pequena lá na Assembleia. Bastante pequena. Os dois podem governar por decreto se assim o quiserem fazer. Por um lado, é positivo? Claro que é, você não tem muitos entraves. A Assembleia está um pouco brava com o governador, que ele tem decidido algumas coisas assim por conta própria, sem consultar a Assembleia, deixa uma rusgazinha aqui ou acolá, mas no final das contas, na hora de liberar dinheiro para a obra para os deputados, levar junto para a inauguração, ele acaba ganhando muito espaço, está com a Assembleia no bolso, mesmo acontecendo com a Câmara de Vereadores de Curitiba. Por um lado, agiliza as coisas, por outro, você não tem debate. A oposição é bastante importante por causa disso, né? É o que forma aí o nosso sistema de poder aqui, né? O contrapeso é a oposição. Freios e contrapesos que vêm aí das casas legislativas para quem está no executivo. É isso, né? O freio e o contrapeso acaba sendo a oposição em si, né?
porque com a máquina na mão, os governantes podem fazer da sua base aquilo que bem entender. Então, era fundamental que na Câmara você tivesse alguém que não seja primeiro mandato para ser ali o líder da oposição, fazer um negócio mais ferrenho. Mas, enfim, escolher essa jovem também mostra que o PT quer dar um destaque para ela, é uma fotógrafa e tal, quer dar um destaque para ela para galgar coisas maiores no futuro. Vamos ver pela frente o que vem aí, Manu. Jorja Prates, então, é a nova líder da oposição lá na Câmara de Vereadores de Curitiba. Lembrando que a oposição é formada por 4 de 38 vereadores. Vamos esperar, né, Riva, para ver como é que vai ser, porque lá na Assembleia, por exemplo, mesmo com um número pequeno de deputados formando a bancada da oposição, é uma oposição que sabe fazer barulho, digamos assim, né? Sabe estar presente, sabe colocar suas pautas também na imprensa e debater bastante com o governador. E são deputados experientes, se não me falha a memória, o deputado Requião Filho é o 3º mandato seguido dele. 3º ou 4º mandato, acho que até aqui é o 3º mandato dele. E bom, e você carrega um nome Requião junto, então as pessoas param para te ouvir só pelo nome. Tá na hora dele se tornar completamente independente do pai também. Não pode ser eleito a reboque do pai mais, mostrar as suas ideias, as suas atitudes, os seus desejos, qual é o seu planejamento como político, mas quando ele fala, para-se para ouvir e conhece o regimento interno. Então sabe manobrar também, se preciso for. Essa é a minha dúvida com relação a Jorja Prates, é isso, né? O nome da Jorja Prates, da vereadora, né? Que era do Mandato das Pretas. Mandata das Pretas era, né? Mandata coletiva das Pretas. Não sei se ela tem conhecimento total do regimento interno para manobrar se preciso for. Diferente da oposição na Assembleia, que isso sabe fazer, se assim o quiser, sabe?